Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu espero que esteja tudo certo por aí. Continua animada aí para mais uma aula com a tia Rose? Eu espero que sim. Mas antes de darmos início à nossa aula hoje, que promete muito, hoje nós teremos aí uma aula bem recheada, com bastante informação. Tenho certeza que vai ser muito importante aí para o seu conhecimento. Vamos orar então, pedindo para que Deus nos abençoe nessa aula? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pelos seus cuidados, muito obrigada porque o Senhor tem nos protegido, continue com cada criança, cada família, e nos abençoe agora, ó Deus, nesse momento de estudos, para que possamos compreender todas as coisas e entendermos que o Senhor é o nosso Criador e que nós temos um corpo maravilhoso que o Senhor nos deu de presente. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está ligadinho aí comigo. Deixa eu fazer a nossa chamadinha de hoje. Alice! Tá comigo, Alice? Tudo certo? A Andrea Clara, o Antônio José, o Arthur, o Daniel, o João Lucas, o Lucas, o Luiz Henrique, o Otávio, a Paula Camila e a Sara. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Muito bem. Que dia que é hoje, tia Rose? Como nós vimos ontem, nós demos início aí à terceira semana do mês de setembro, né? Ontem foi dia 14, segunda-feira, e hoje, terça-feira, dia 15 de setembro do ano de 2020. Como é que tá o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Será que o tempo hoje está nublado, querendo fazer frio de novo? Ou será que está chuvoso? Me diz aí, como é que está o tempo hoje? Já olhou na janela? Diz para quem está do seu ladinho aí como é que está o tempo. Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E antes da nossa história, que é uma história bem bacana, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Hoje tudo tem a ver aqui. Nós iremos cantar uma música que também fala do nosso tema. Linda! Cante com a tia Rose. Boneco Adão, com a Alessandra Samadelo. Legal, né? Eu gosto muito dessa história. Vocês sabiam que depois que Deus criou o mundo, tudo ficou tão lindo, mas tão lindo, que dava gosto de olhar. Mas não tinha ninguém para morar naquilo tudo. Então Deus teve uma ideia. Ele criou alguém parecido com ele para morar lá. Foi então que surgiu Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão. As mãos todas sujas, Jesus vai moldando as pernas de Adão. Logo depois vem o peito, os ombros, os braços do boneco
agora que já cantamos essa música, eu quero explicar para você sobre a criação do ser humano, a nossa criação, né? A criação do homem e da mulher. E aqui nós temos 2 versos hoje para decorar. 2 versos pequenos. Vai ser fácil, você vai conseguir. E lá diz assim, ó, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus, ou seja, Deus, né, que formou, o homem de onde? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, a energia de vida. E o homem foi feito, então, alma vivente. Ou seja, o pó da terra, mas o fôlego de vida de Deus, a energia de vida de Deus, formou, então, aquele boneco num ser vivo, num ser vivente. Que legal! E aqui esse outro verso diz que então o Senhor Deus fez Adão dormir. Adão então dormiu, né? E tomou então uma de suas costelas, né? Deus fez Adão dormir, tomou uma de suas costelas e fez Eva, sua mulher. Olha só, isso está lá em Gênesis 2 também, mas o verso 21. Então a Bíblia diz que Eva, ela veio a partir de Adão. Deus fez uma cirurgia em Adão enquanto ele dormia e deu a ele esse lindo presente, Eva, sua mulher. Que legal! Então Deus, ele instituiu, ele realizou ali o primeiro casamento entre Adão e Eva, entre um homem e uma mulher. Foi Deus então que inventou o casamento. E Deus ainda disse para que eles tivessem filhos, se multiplicassem, enchessem a terra. E eles foram obedientes e tiveram muitos filhos. O primeiro filho de Adão e Eva foi Caim, depois veio Abel e muitos outros depois, que eles viveram muitos anos, né? Porque os seres humanos na época viviam bastante. Mas olha só. Daí, os filhos de Adão cresceram, também casaram, tiveram filhos e filhos e filhos e filhos e encheram de fato a terra. Tanto que hoje, no nosso planeta, nós temos aí mais de 7 bilhões de seres humanos. É muita gente. E crianças nascem todos os dias. A tia Rose já foi um bebê, já foi uma criança. Você é uma criança e já foi um bebezinho também, do seu papai e da sua mamãe. E quando você crescer, se você se casar também, vai dar continuidade, então, a essa criação de Deus, tendo outros bebês. E esses bebês, esses seres humanos, eles são diferentes. Embora todos sejamos a imagem de Deus, nós somos diferentes nas características, né? Fomos nos espalhando pela terra e dependendo de onde nós estávamos morando, nós começamos a ter características próprias daquele ambiente. Por exemplo, os seres humanos que vivem ali nos ambientes mais frios passaram a ter uma pele mais clara. Já os seres humanos que estavam ali no ambiente mais quente, mais calor, desenvolveram uma pele um pouco mais escura e as características foram modificando de acordo com a necessidade de adaptação desse ser humano nesse ambiente, ok? Então, a nossa pele é igual, a pele é igual de todo mundo. O que muda é a tonalidade de acordo com a necessidade daquele ambiente para que a gente não venha desenvolver doenças, né, de pele e outras complicações, ok? Olha como que Deus é perfeito. Quando ele criou Adão e Eva, já colocou ali todas as características que os seus descendentes um dia, né, os seus filhos, as suas filhas um dia, iriam precisar ter num ambiente diferente, como está hoje o nosso planeta. Mas o fato é que quem criou você foi Deus. E Ele nos deu um corpo de presente. Foi Ele que modelou esse corpo
né? Seja o corpo de Adão, feito do barro, seja o corpo de Eva, que Deus então modelou a partir da costela de Adão. Mas o fato é que todos nós, seja você homem ou mulher, você ganhou um corpo de Deus, um corpo de presente. Esse corpo, ele é maravilhoso. Esse corpo é perfeito. Olha só. Aqui nós temos um menino e uma menina. Você lembra das partes do seu corpo? Você lembra que temos ali, ó, cabeça, né, onde ficam os nossos cabelos. Alguns cabelos são mais claros, outros mais escuros, uns mais lisos, outros mais enroladinhos, mas todos são lindos. Aí nós temos aqui, ó, a parte aqui onde está a nossa cabeça, nós temos olhos, nariz, boca, queixo, orelhas, sobrancelhas, testa, né? São partes do nosso corpo. Aí temos aqui o pescoço, vem os ombros, os braços, as mãos, né? As pernas, joelho, pé. Nós já estudamos sobre isso. Lembra? As partes do nosso corpo que a gente consegue ver, nos olhamos no espelho e conseguimos nos observar. Olhamos também para as nossas mãos, para os nossos pés e a gente consegue perceber essas partes, certo? É aquilo que está fora. Muito bem. Mas eu gostaria agora de dizer para você que Jesus, ele nos criou, ele que nos deu esse corpo e nós hoje precisamos dizer para ele: obrigada, Jesus, muito obrigada por esse corpo que o Senhor me deu. E esse corpo, ele também tem partes dentro, né? Nós começamos a falar sobre isso. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro do meu corpo, que são os órgãos, que faz com que eu consiga funcionar e sobreviver. Eu costumo dizer que somos uma máquina, mas uma máquina humana. E assim como uma máquina, né, pensa num carro, tem motor, bateria, né, tem ali toda a parte elétrica. Então, como um carro precisa de motor e bateria, e entre outras coisas, para funcionar, para andar, né, nós também precisamos de ter ali órgãos ou partes do nosso corpo para que esse corpo funcione. E nós estivemos estudando ontem sobre o sistema circulatório, né? Vimos ali a importância do nosso coração, que é uma bomba que bombeia o sangue. Nós também falamos ali ontem, além do sistema circulatório, nós vimos também a importância do nosso esqueleto, né? Dos nossos ossos, para que esse corpo possa se sustentar, se locomover, fazer tudo o que nós fazemos. Proteger também esses órgãos que estão aí no nosso interior. Mas hoje nós iremos falar também sobre outros dois sistemas. Nós iremos falar sobre o sistema respiratório, que é muito importante também, e falaremos sobre o sistema digestório, ou seja, o responsável aí pela nossa digestão dos alimentos que comemos. Mas antes de falarmos sobre esses dois sistemas, eu quero que você perceba uma coisa. O corpo maravilhoso que Deus nos deu de presente, ele é simétrico. Ou seja, olha só, olha essa foto aqui. Se você colocar uma régua em seu rosto assim, dividir o seu rosto ao meio aqui, igual essa foto aqui, ou se você pegar um canetão e dividir também aqui ao meio, ó, o seu rosto, você vai perceber que eles são idênticos, são iguais dos dois lados. Ou seja, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. O que tem num lado, tem no outro lado. Aqui tem uma sobrancelha, aqui também, tem um olho, aqui também. Metade do nariz está para cá, metade para cá, metade da boca está para cá, metade da boca está para lá. Percebe? Aqui fica uma orelha para cá, outra orelha para lá. Simetria. Simetria quer dizer que você divide ao meio e ambos os lados são idênticos, são iguais. Olha só. Olha essa borboleta, olha o corpo dessa borboleta. Olha aqui, tem uma reta, né? Fiz uma linha aqui para você perceber
que se dividíssemos, aqui também teríamos, ó, asa para cá, asa para lá, antena, percebe? Vai ficar igualzinho de um lado e de outro. Olha aqui, olha a imagem desse menino aqui. Temos aqui uma reta, percebe? E o lado de cá está idêntico ao lado de lá. Aqui temos um braço, aqui também, temos perna, pés, percebe? Isso é simetria. E o nosso corpo humano e o corpo de muitos animais também são simétricos, ok? Muito bem. Agora então vamos para o sistema digestório, sem mais delongas, né? Olha aqui. Aqui nós temos então alguns órgãos, né? Os órgãos, melhor dizendo, que fazem parte, os principais órgãos que fazem parte aí do nosso sistema digestório. Vamos conhecê-los? Olha aqui. Aqui nós temos a boca. A boca, ela tem o início aqui na boca do tubo digestório. O que é o tubo digestório? O tubo digestório é um canal que ele começa na boca, tá? E ele termina no reto. Ou seja, é um tubo só, que ao longo do caminho ele pode estar se modificando e tendo funções diferentes. Vamos conhecer? Desculpa. Vamos conhecer melhor isso aqui então? Então, na boca, a nossa boca, então, ela tem abertura para o meio externo e a gente ingere os alimentos por meio da boca, certo? Ali nós temos os dentes, que contribuem ali com a parte de cortar e de triturar os alimentos, né? Precisamos mastigar bem os alimentos antes de engolir. A língua, ela ajuda no processo de deglutição, ou seja, de engolir esse alimento. E esse alimento, então, ele vai sair da cavidade bucal, oral, né, da boca, e vai cair aqui no nosso esôfago, ok? O esôfago, então, é esse canal aqui que vai comunicar e vai levar o alimento da boca para o estômago. Olha aqui, estômago. O estômago é uma parte desse tubo que se dilata, aumenta, ele fica maior, exatamente para receber ali o bolo alimentar, que é aquele alimento que já começou ali o processo de mistura, né? Porque ele precisa ser triturado na boca, daí a saliva ali ajuda então a virar um bolo mesmo alimentar, uma bola, e aí isso vai para o nosso estômago, e chegando ali no estômago, começa o processo que nós chamamos de digestão, ou seja, que é a quebra desse alimento para que a gente possa então retirar dali nutrientes que precisamos, alimento que precisamos, para a gente poder então ter saúde, para a gente sobreviver, certo? Então aqui começa o processo de digestão do alimento. Daí esse alimento depois, ele vem aqui, ó, para o intestino delgado, que é a primeira parte do intestino. E ali já faz então a separação. Só que antes de ocorrer essa separação do que é bom do que é ruim, deixa eu falar do fígado aqui. O fígado, ele é muito importante porque ele produz bile. E a bile, ela vai agir aqui no sistema digestório quebrando a gordura. A bile é como se fosse um desengordurante. Na verdade, é um desengordurante. É como se fosse ali o detergente, né, que a gente utiliza para lavar louça. Então, a mamãe, quando vai lavar louça, ou você, quando ajuda a mamãe a lavar louça, você usa o detergente porque ele retira aquela parte gordurosa da louça, né? Deixa a louça sem gordura nenhuma, quebra essa gordura. A bile faz isso, ela quebra a gordura em moléculas em partes mais pequeninas, para que então ela possa ser absorvida, ou seja, levada do intestino delgado para o sangue.
Lembra que nós vimos ontem que é o sangue que carrega, que transporta, que leva o alimento, né, os nutrientes e o oxigênio? Então, aqui no intestino delgado, então, esse alimento vai para o sangue e o sangue vai levar esse alimento para o nosso corpo todo. Só que aquilo que é bom, o sangue leva. E aquilo que não é bom, tia Rose, vai para o intestino grosso, que é o que nós chamamos de fezes, né? E aí, então, sai do nosso corpo na forma de cocô. Que cheirinho mal! Percebe? Todo esse sistema, todo esse tubo digestório que começa na boca e termina ali, então, no reto. Portanto, o intestino grosso é ele que vai, então, levar essas fezes para o meio externo, né? Para que a gente possa, então, se livrar delas, porque elas não são nada que nós vamos aproveitar. Nós chamamos de excretas, né? Ou seja, é aquilo que sobrou e que a gente não vai utilizar. Então, vai embora em forma de cocô, ok? Olha só, eu vou passar para vocês agora um vídeo que explica melhor isso. Tenho certeza que vai ficar bem fácil você entender. Vamos assistir? Estômago, intestino. O caminho do alimento. Depois de mastigada, nossa comida fará uma longa jornada. Você leva cerca de 10 segundos para mastigar e engolir o alimento. Daí ele é empurrado para baixo pelo esôfago, um tubo com músculos que fazem você engolir a comida. No fim do esôfago está o estômago. O estômago é como um caldeirão borbulhante. Quando você sente fome, você consegue até ouvi-lo roncar. O estômago mistura e amassa a comida, transformando-a em pequenos pedaços. Isto se chama digestão. Quando tudo está bem esmagado, a parte de baixo do estômago se abre e a mistura segue para um tubo longo e enrolado, que é o intestino. As partes boas da comida vão para o sangue. Quando o corpo já pegou tudo o que precisava, ele joga fora as partes que sobram. Elas saem pelo bumbum em forma de cocô. E a jornada da nossa comida chega ao fim. Você sabia? Se você engolir muito ar enquanto comer ou falar, vai arrotar muito. Ops! Sempre peça desculpas. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Agora que já vimos aí sobre o sistema digestório, vamos falar sobre o sistema respiratório, que também tem a ver aí, ele trabalha diretamente aí com o sistema circulatório que nós vimos ontem. Então vamos fazer aí agora um link, né, entre o sistema circulatório e respiratório. Olha só. O nosso sistema respiratório, ele é formado por essas principais partes aqui. Narina, né, o nosso nariz, que comunica o nosso sistema respiratório com o ambiente externo, né, com o ar. Então, o ar ele vai entrar pela narina, pelo nariz. Aí, esse ar passa pela cavidade nasal. Esse ar, então, vai aqui, ó, para a faringe.
Só que aqui nós temos a epiglote. A epiglote é uma válvula que funciona como uma tampa. Não tem a tampinha da garrafa? Pois é, funciona como uma tampa. Essa tampa, ela faz o quê? Ela se abre quando o ar vai passar da faringe para a laringe. Então essa tampinha abre, tá? Tanto a faringe como a laringe, elas se comunicam e fazem parte aqui do sistema respiratório. Mas a faringe também, ela faz parte do sistema digestório. Quando essa epiglote fecha ali a laringe, para que o alimento e a água não entrem pelos pulmões, porque senão seria muito perigoso, ou seja, só pode entrar ar para os pulmões, não pode entrar outra coisa. Então a epiglote é a glote, essa tampinha que vai controlar o que entra pela faringe que vai vir na laringe, que é o ar, só pode entrar ar, não pode entrar outra coisa. Então a tampinha fecha ali esse canal da faringe que comunica com a laringe para que não entre ali alimento quando você está comendo e para que não entre ali também líquido, né, suco, água quando você está bebendo. Sabe o que acontece quando faz isso? Quando você toma água e de repente essa água entrou pelo lugar errado, a gente engasga, a gente tosse para que esse líquido saia e não entre nos pulmões. Ou quando você também está comendo comida e de repente ali durante a deglutição, quando você engole esse alimento, se entra alguma coisa também no canal ali respiratório, você tosse, né? Você engasga, você tosse, para que esse alimento volte também e não entre nos pulmões, porque seria muito perigoso, né? Viu como que o nosso corpo é perfeito? Então essa é a função da epiglote, controlar o que entra e o que sai dos pulmões, para os pulmões. Aí nós temos então a traqueia, que por aqui também passa o ar, tá? Chega nos brônquios, que são ramificações aqui do pulmão, e temos então o pulmão direito e pulmão esquerdo, são 2 pulmões. Uma pessoa, inclusive, ela é capaz de sobreviver, de viver com um pulmão apenas. Se um é comprometido, ela pode viver com um só. Vai ter, claro, mais dificuldades, porém sobrevive. E aqui nós temos o diafragma, certo? Que é um músculo que também ajuda bastante durante o processo respiratório, que eu já vou explicar. Olha aqui. Inspiração e expiração. Quando você inspira, o ar ele deve entrar pelo nariz, pela narina e não pela boca. Por quê? Porque no nariz existem alguns pelos que filtram o ar. Então não permitem que algumas partículas de poeira, de fumaça, partículas sólidas, né, entrem para os pulmões. Então filtram o ar. Por isso que existe aí a caquinha, né, do nariz. São essas partículas que esses pelos não permitem que entra, tá? Então é um filtro. O ar entrou, esse ar entra, então ele passa aqui por tudo que eu já falei, né? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, vem para os brônquios. E aqui, os brônquios, que são ramificações aqui, que estão presentes nos pulmões, ali acontece então as trocas gasosas, ou seja, o ar entra, o que acontece? O oxigênio vai para o sangue, que vai para o coração, lembra? Para esse sangue arterial oxigenado, rico em oxigênio, vai para todo o corpo. E aí também o gás carbônico, então, ele sai dos pulmões. Não tem aquele gás carbônico que volta com o sangue para o pulmão? Porque daí o sangue está venoso. Então esse gás carbônico tem que sair da gente, porque ele não é bom, né? Ele é tóxico. Lembra que eu falei sobre isso? Aí esse gás carbônico, ele sai do nosso corpo através do processo de expiração. Então o oxigênio entra. E aí depois sai gás carbônico. Entra oxigênio.
sai gás carbônico, que a plantinha utiliza para fazer a fotossíntese. Percebe que na natureza nada se perde, tudo se aproveita? Ok. Aqui o diafragma, percebe a diferença? O diafragma, quando a gente capta oxigênio, inspira, que o oxigênio entra, o diafragma, esse músculo aqui, que está logo abaixo aqui da cavidade torácica, aqui, o tórax, aqui por dentro, esse músculo, ele se dilata. Ele fica grande, aumentando a capacidade ali de você, então, receber oxigênio. E quando você expira, ele se contrai, contraindo também ali os pulmões para que esse gás carbônico saia de todo o seu pulmão. Olha que legal, que interessante isso. Vamos agora assistir esse vídeo aqui também, que vai explicar melhor sobre o nosso sistema respiratório na sua linguagem. Vamos assistir? A cada respiração, o ar entra pelo nariz e desce pela garganta, atingindo finalmente os pulmões. Os pulmões são como dois balões que enchem e esvaziam. Enchem e esvaziam. Isso ajuda você a respirar. O oxigênio que você respira vai para o sangue. O sangue, cheio de oxigênio, é bombeado pelo coração e circula pelo corpo. É assim que o oxigênio chega a todas as partes do corpo. O oxigênio é o nosso combustível para a produção de energia. Você sabia? A tosse costuma ser uma reação para expulsar do organismo algum intruso, como um vírus, uma bactéria ou poeira. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Muito bem, agora que nós já vimos sobre o nosso corpo, que é um presente de Deus aí na nossa aula de ensino religioso, e já vimos sobre o que é simetria aí na nossa aula de traços, agora a gente vai pensar na palavrinha, em duas palavrinhas, na nossa aula então aí de português, de linguagem, de consciência fonológica, e nós já vimos também ali sobre o sistema respiratório e digestório, a nossa aula aí de ciências, né? De conhecimento aí, eu e o outro. Muito bem, a gente está vendo muita coisa hoje, percebe? Vamos agora então pensar na palavrinha pulmão, que são os órgãos principais aí do nosso sistema respiratório. Pulmão. Aqui nós temos já as vogais, o U e o ão, que é formado pelo A, o tio e o O. E quais são as consoantes que estão faltando, tia Rose? Pensa comigo. P, 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 pu, pu, pu. Interessante. É a letrinha? É a letrinha P. Muito bem, parabéns. Temos um P aqui. O P e o U. E que letrinha que vem aqui ainda formando esse primeiro pedacinho da palavra? Logo depois do U aqui, ó. Pu, pu, pu. É uma letrinha que também tem som de U quando está sozinha. Lembra que já vimos isso?
Olha só, por isso que a gente quase não percebe o som dela, ó. Pu, pu. Porque aqui ela não tem esse som de não tem esse som onde a linguinha sobe, ó. Ela também tem som de U. E aí aqui, como nós temos um U, meio que fica um som só, né? Ó. Pu. É a letrinha L. Muito bem. Nós temos o P, o U e o L formando o primeiro pedacinho da palavra. Pu. E aqui, tia Rose? Que letrinha tá antes do ão, formando o segundo pedacinho da palavra? Mão. Mão. Qual que é a letrinha que a boquinha fica assim, ó? Fechadinha. É a letrinha M. Muito bem. Então nós temos aqui P-U-L, pu. M-A-O-T-I-O, mão. Pulmão. Quantos pedacinhos tem essa palavra? Pulmão. 2 pedacinhos. Muito bem. Vamos pensar agora nessa outra palavrinha, na palavra estômago, que também é o órgão aí principal do sistema digestório. Estômago. Nós temos as vogais, né? O E, o O, que tem um som bem fechado, por isso temos aí um acento circunflexo, chapéuzinho. O A e o O. Quais são as consoantes que estão faltando, tia Rose? Olha, pensa comigo. No primeiro pedacinho aqui da palavra, ó. Uma palavra grande, tem vários pedacinhos. Que letrinha que tem esse sonzinho? De serpente. A letra S. Muito bem, então nós temos aqui o E e o S. Muito bem. E aqui antes do O, tia Rose, formando o segundo pedacinho da palavra, ó. Que letrinha que tem esse som? O O você já percebeu, né? Ó. A boca ficou redondinha, o O tá lá. Mas e antes do O aqui? Tem outra letrinha, são 2 letrinhas. É a letrinha T. O T e o O. Isso aí. Aí nós temos estou. E agora, tia Rose? Qual que é a letrinha que forma aqui o terceiro pedacinho da palavra? Ma. A boca reganhada, já percebeu a letrinha A, né? Mas a letrinha que vem antes do A? Que fica a boca fechadinha assim, ó. E tem esse somzinho. Ma, é a letrinha M, isso aí. O M e o A, ma, de macaco. E lá o último pedacinho, tia Rose, da palavra. Temos o O lá, ó. Go. Qual que é a letrinha que tem esse sonzinho aqui antes do O? Ó, porque o O a gente já percebeu, né? Go, a boca tá redondinha. G. Que letrinha que tem esse sonzinho, tia Rose? G. É a letrinha G, de gol. Isso aí. O G e o O, go. Se tivesse um L lá no final, era gol, né? De futebol. Ok. Então, nós temos aqui o E e o S, es. O T e o O, to. O M e o A, ma. O G e o O, go. Estômago. Quantos pedacinhos tem essa palavra, tia Rose? Estômago. 4 pedacinhos tem essa palavra. Muito bem, parabéns. A nossa atividade da apostila hoje, na verdade, são mais de uma, né? Porque hoje nós estivemos aí tendo mais de uma disciplina. Mas são atividades tranquilas, tá? Que se relacionam, então fique tranquilo. A nossa atividade, a primeira atividade, tá aqui, ó. Da aula de ensino religioso, tá na página
55, na ficha 25, e diz assim, ó, o corpo humano é assim. Desenhe uma pessoa no espaço abaixo. Então aqui você vai desenhar uma pessoa, tá? Um ser humano. Do jeito que você quiser, tá bom? A pessoa que você quiser. Você vai desenhar aqui uma pessoa. Um ser humano. Que foi o que Deus criou, né? Deus nos criou. Nós seres humanos, o nosso corpo. Certo? Muito bem. Daí, nós vamos aqui para a página 59. Tá vendo isso aqui? A página 59, a ficha 27. É sobre a nossa aula do sistema respiratório e digestório. E também vai acabar linkando com a nossa aula do sistema circulatório de ontem. Você vai vir aqui ó, na página 113. Tá vendo aqui? Página 113. Aqui estão esses órgãos, ó. Você vai então montar ali o lugar certo, esses órgãos no lugar certo. Temos aqui o pulmão, temos aqui o intestino delgado, o intestino grosso, o estômago, o fígado e temos aqui o coração, que é o principal órgão do sistema mesmo. De qual sistema? Circulatório, né? Olha só, você vai montar aqui, ó. Aqui do ladinho tem um modelo para você seguir, tá? Esse menininho aqui, ó. Você vai seguir esse modelo e montar o seu aqui, ó. Colar e montar os órgãos internos aí dos sistemas que nós já estamos estudando. Mas ainda, nós temos aqui uma outra atividade da disciplina de traços, que também é muito simples. Tá vendo aqui o rosto do Cazuza e o corpo aqui de um menino? Aqui diz assim, ó. Complete as imagens deixando o lado direito igual ao lado esquerdo. Você vai só seguir aqui, ó. Ok? E completar o rostinho do Cazuza e o rostinho desse menino. Aqui, então, você vai estar praticando e percebendo a simetria. Ou seja, como os rostos aqui, ó, como o rosto do Cazuza, melhor dizendo, é simétrico. Esse lado vai ficar igualzinho o outro. E como o corpo desse menino aqui, esse lado aqui também vai ficar igualzinho a esse, porque o nosso corpo é simétrico, nosso rosto, nosso corpo todo. Lembra que a tia Rose já explicou sobre isso na aula de hoje? Depois disso você vai pintar, você vai fazer aqui do jeito que você quiser, deixar bem bonito, bem caprichado aqui esse desenho, ok? Que Deus possa então estar te abençoando. Acredito que vai ser tudo tranquilo. E vai estar então aí fixando aquilo que nós já estudamos, certo? Desejo então para você aí uma boa atividade. E quero então convidar você para encerrarmos então a nossa aula de hoje com uma oração. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pelo seu amor, por sua misericórdia, obrigada pela aula de hoje. Esteja agora com cada criança, com cada família, na realização das suas atividades. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Nunca se esqueça, a tia Rose está sempre falando, né? Que ela ama muito você, que a tia Rose, ela está sempre com muita saudade. Ontem eu tive a oportunidade de matar a saudade de alguns que foram ali no parque, no seu horário, para poder brincar. Mas a gente se vê amanhã, porque a aula de hoje é com algum professor de aula especial. Tchau!